Pessoas da internet! Estamos aqui de novo com você, compadre lindo, seus lindos. Começando o Crente Pop aqui malandramente. Ainda quero sair. Sejam bem-vindos a mais um Crente Pop. Eu sou o Gabriel, com essa cara de vovô garoto. Tem que considerar que ficou, né, chat? Não é mesmo, senhoras e senhores? Hoje nós vamos fazer uma viagem pela língua. Essa minha língua? Não, claro que não. Tupi-Guarani. Sobre a língua, nossa, de terra de Brasília e do choque sinérgico das línguas ditas pelos nossos ancestrais portugueses e também dos nossos parentes mais próximos, donos dessas terras, os indígenas tupi-guaranis, que sinergicamente formaram essa miscelânea cultural que hoje nós chamamos de português Brasil, BR, Rue, BR, Rue, Brasil, português, língua portuguesa, reforma ortográfica, Academia Nacional de Letras. Mas não vamos falar apenas desse português dito por nós, né, em terras tupiniquins, nossos ancestrais europeus apenas, não. Vamos falar dessa língua, mas também dos termos idiomáticos usados por seus avós, seus tios, seus pais, que você não sabia que são heranças bíblicas que fazem parte dos nossos verborretes. Então são ditos populares que saíram da Bíblia e talvez, só talvez, seja interessante, porque talvez você não conheça alguns significados bíblicos desses ditos que eu vou falar. Então fica ligado que o Crente Pop também é cultura. Você provavelmente já deve ter ouvido a sua mãe, sua avó, seu pai, sua tia, ou alguém mais de idade, aquele tio que vende jornal, que conversa contigo antes de ir pro colégio, ou aquela senhora que trabalha na padaria, ou aquele senhor que trabalha no hortifruti, ou aquele moço que anda de bicicleta e vende pão. Você já pode ter ouvido alguns deles falando algumas expressões idiomáticas iguais a essas que eu vou pronunciar aqui para vocês. Todo mundo já ouviu falar? Tá difícil, a carne é fraca. Essa expressão tá lá em Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando uma pessoa diz que a carne é fraca, é uma expressão idiomática que significa que a tentação ou alguma coisa que está ao seu dispor é muito irresistível. Mas também tem uma origem bíblica dita pelo próprio Jesus Cristo. Você provavelmente já ouviu essa expressão? Ô, velho, ô maluco, tá pensando na morte da bezerra? Essa expressão significa o quê? A pessoa está com o seu pensamento longe, ou está com a mente improdutiva, ou está lembrando de coisas que já não fazem tanta diferença assim. Essa expressão tem uma origem bíblica, sim, no que se refere à tradição judaica que tinha de se sacrificar um bezerro, o sacrifício pelos pecados. E conta-se uma história de que um rei sacrificou um novilho que era de seu filho mais novo, o qual tinha um apego emocional muito grande. Ele se opôs, mas mesmo assim o pai dele, né, ofereceu o bezerro pelo pecado. E diz, né, que o menino ficou pensando dia após dia sobre o bezerrinho que morreu. E essa expressão significa isso. Significa você estar pensando em coisas que já passaram ou estar com a mente alheia, fora do ar, etc, etc. Você provavelmente já pode ter ouvido essa expressão. Peraí. 2 pesos, 2 medidas. Essa expressão significa que o que vale para um tem que valer igualmente para outro, né? Direitos iguais, isso tudo tem uma vez. E essa expressão tá lá em Deuteronômio capítulo 25, de 13 a 16, quando Moisés explicava para quem usava o sistema de pesos que não tinha que ser um peso pesado, um peso leve, tipo, para não ser caloteiro, para não passar por cima das pessoas ou para não ser injusto com ninguém. Todo mundo tinha que ter 2 pesos, 2 medidas, tinha que ser igual para todo mundo. Outra expressão que também tá lá no Moisés, lá na história do Moisés, é a expressão que você já deve ter ouvido: olho por olho, dente por dente. Essa expressão, ela é conotativa de vingança, ou seja, a pessoa fez alguma coisa, você vai e retribui na mesma medida que a pessoa te fez. Então, é um olho
por um olho. Se a pessoa te arrancou um olho, você vai lá e arranca da pessoa um olho. Nessa época, isso era permitido lá. Depois, isso acabou. Mas nessa época, lá em Moisés, lá em Israel, isso era muito comum. Por exemplo, se você fosse acusado de ter roubado um bezerro e te pegassem, você ia ter que dar um bezerro em troca pra pessoa que você roubou. E por aí vai. Provavelmente você já não ouviu nenhuma, nem duas, nem três, nem 9, nem 200 vezes a expressão "o bom filho a casa torna". Bem ou mal, você já deve mais ou menos ter uma ideia de onde saiu esse termo. Sim, exatamente. Saiu lá de Jesus e a parábola do filho pródigo. A expressão "o bom filho a casa torna" significa que você sempre vai ter um local para voltar. Significa que a pessoa sempre vai lembrar de suas origens, sempre vai lembrar de onde ela saiu. Assim como o filho pródigo. Ele sabia que ele tinha que voltar para a casa do pai, e aí voltou, e daí vem a expressão. Agora, essa daqui é muito bacana. Sabe aquela expressão "para o santo"? Que é quando você deixa cair um pouquinho antes de começar a beber, ou quando alguma pessoa esquece um pouquinho da bebida no copo, que é pro santo, que aquilo dali é separado pro santo. Você pode até pensar que essa expressão é uma coisa um pouco mais contemporânea de católico. Não, essa expressão ela tem uma veia muito judaica, porque tem uma tradição milenária entre os judeus que na festa do Pessah, que é a Páscoa judaica, deixa um copo de vinho reservado pro profeta Elias. Na verdade, é uma simbologia do Messias que havia de vir. Então, é porque os judeus e Jesus também tem essa parada. Uma expressão que você deve ter ouvido, tipo, centenas de vezes da sua avó, da sua bisavó, da sua tataravó, da sua tataravó, ou avô, é: "Meu filho, cruz credo". Cruz credo é uma expressão idiomática que você diz quando alguma coisa lhe dá medo ou receio. Essa expressão ela é muito interessante, porque parece uma coisa meramente católica. Não, essa expressão é muito cristã em todos os sentidos da palavra. Não tem. Todo mundo devia falar cruz credo. Na verdade, é uma expressão que eu vou começar a falar daqui pra frente de uma forma muito louca, uma forma muito incessante. Todo mundo tem que falar cruz credo. Credo significa crença, fé. E cruz é a simbologia cristã para salvação. Cruz credo significa que você crê na salvação proveniente no poder da cruz. Significa que você crê na salvação proveniente de Jesus Cristo. Porque a simbologia da cruz significa a consumação do plano da salvação. Ou seja, se você acredita na cruz, você tem que acreditar em Cristo, que a cruz significa por causa dele. Então, cruz credo é uma expressão basicamente que resume a frase: "eu creio no poder da salvação em Jesus Cristo". Então você, para encurtar essa frase, você fala cruz credo. Sacou? Legal, né? Você já ouviu a expressão "ah, ele foi um bode expiatório"? Exatamente. Bode expiatório é uma expressão bíblica. Lá em Levítico capítulo 16, versículo 5 a 28, tem-se explicando o porquê do bode ser um animal que faz a expiação pelos pecados. A expiação, na verdade, é quando uma pessoa, naquela época, passava a carga do pecado para um terceiro, para um outro ser, que iria sofrer a consequência pelo pecado da pessoa. Ou seja, o bode ia ia sofrer da expiação pelo pecado. Selecionavam o bode, passava o peso do pecado, a consequência e a responsabilidade do pecado para aquele bode e perdia ele no deserto. Lá ele ia morrer de fome ou sofrer de qualquer forma. E bode expiatório é uma expressão idiomática que significa alguém que leva a culpa sem ter feito nada. É exatamente isso que a Bíblia expressa quando fala do processo da expiação pelo pecado, e é exatamente isso que essa expressão significa. Agora eu vou falar duas expressões. Essas duas últimas expressões não se tem certeza da origem delas. Eu botei aqui porque elas realmente parecem ser muito com alguma coisa tirada da Bíblia diretamente. Já ouviu alguém falando assim: "ah, esse maluco tem espírito de porco"? Espírito de porco é uma expressão popular, idiomática, usada para expressar uma pessoa que tem facilidade em atrapalhar a vida dos outros. Uma pessoa cruel, ranzinza. E essa origem, como eu falei, não está confirmada, não é nada certo. Mas lá no capítulo 5 de Marcos, conta-se a história de que Jesus uma vez estava expulsando os demônios e os demônios pediram para serem lançados nos porcos. Aí o que aconteceu? A passagem diz que Jesus autorizou que os demônios fossem que os espíritos dos demônios fossem para esses porcos.
Aí quando eles entraram nos porcos, eles fizeram um rebuliço, soltaram da onde eles estavam e caíram num precipício e morreram. E depois os donos dos porcos vieram reclamar com Jesus, dizendo: como que você deixou isso acontecer? A gente perdeu um monte de mercadoria, um monte de porco. Ou seja, os espíritos dos porcos complicaram a vida daqueles caras. Tô falando que é bíblico. Só que não tá confirmado, não tá muito certo isso não. Do que esse bonezinho de vovô garoto, eu nunca uso esse chapéu, nunca. Eu comprei ele, eu usei uma vez e nunca mais usei. A partir de agora eu vou gravar alguns vídeos com esse chapéu só de raiva, só porque eu posso, só porque é meu, só porque tá aqui e ele tá meio apertado, que a minha cabeça é meio grande. Então tá. E vamos à última expressão. A última expressão, como vocês já devem ter esperado, se é uma coisa de ditos populares e eu ainda não falei, tem a ver com a Bíblia, é exatamente lá onde Judas perdeu as suas botas. Vamos então à origem não confirmada dessa expressão. Onde Judas perdeu as botas é uma expressão idiomática que significa alguma coisa muito distante ou uma coisa escondida. Ou um lugar muito longe ou um lugar que você não sabe onde é. A crença popular é que Judas Iscariotes escondeu as 30 moedas de prata dentro de uma bota. A Bíblia não especifica... Parou aí, filho? Agradecido. Só que a Bíblia não especifica o hábito de Judas de usar botas. Então não tem como saber se essa história é fato ou verdade. Aí dizem que porque ele, quando ele foi encontrado, enforcado, ele estava descalço, ficou-se dizendo que o lugar onde ele guardou as moedas de prata foi onde ele perdeu as suas botas. Na verdade isso não é confirmado, até porque o relato é de que Judas, antes de se enforcar, ele sentiu remorso e devolveu as moedas, e aí foi comprado um campo com as moedas que ele foi entregue por ter traído Jesus, e foi chamado Campo de Sangue. Isso daí é história. Agora essa origem de Judas perdeu as botas não está confirmado, não. Gente, foi um prazer dividir os meus conhecimentos linguísticos com você, metalinguísticos, na verdade, porque são todos figuras de linguagem. Olha, eu tô estudando pra caramba, esse vídeo tá inteligente. Gente, tá inteligente. Se você conhece alguma expressão que eu não falei aqui, que você sabe que é bíblica, comenta aqui nos comentários. Se você acha que seus amigos precisam saber que as coisas que eles falam meio que saem da Bíblia e eles não estão sabendo, não estão sacando, compartilha esse vídeo aqui, um botão aqui embaixo com 3 bolinhas, apertou várias oportunidades pra você compartilhar esse vídeo em todas as redes sociais que você quiser, inclusive LinkedIn, que eu nem sabia que dava pra compartilhar vídeo no LinkedIn, mas dá. Me siga também nas redes sociais, é bem raro, tipo, muito raro. Mas elas existem. Eventualmente, quando eu apareço, é pra causar também. Eu nunca apareço, mas quando eu apareço, eu viralizo, eu causo. Curta os outros vídeos do canal, gente, assista os outros vídeos do canal, são muito legais, nós temos legais, interessantes aqui. Entendeu? Deixa o seu like se você gostou do vídeo. Semana que vem, vocês não perdem por esperar uma convidada especial no Grande Bora. Se vocês querem saber quem é, fiquem ligados. Vamos ficando por aqui. Até semana que vem. Fiquem na paz e até mais.